Quero meditar com os irmãos nessa noite. Primeiro Samuel 13, a partir do versículo 8. Sobre os dois erros de Saul que usaram o rei. Louvado seja Deus. 1 Samuel 13, versículo 8. Até o versículo 13. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto de oferta pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul saiu-lhe ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. E disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Amém. Vamos assentar. Louvado seja Deus. Passagem bem conhecida de todos. Mas nós vemos que Saul, nesta ocasião, se precipitou. E muitas vezes nós também nos precipitamos, tomamos decisões erradas. Todos nós já passamos por isso. Às vezes, a ansiedade e o orgulho muitas vezes faz com que nós venhamos a praticar coisas que entristecem a Deus. Assim foi com o rei Saul, um homem que foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel para governar aquela nação. Quando o povo se rebelou e pediram ao profeta um rei. Mas esses erros marcaram sua trajetória e afastaram do propósito divino que Deus tinha sobre a vida dele. E nós podemos hoje, nesta noite, aprender com esses erros, para evitarmos também cairmos nas armadilhas espirituais. Saul, como todos sabem, foi o primeiro rei de Israel. A sua história começa
com simplicidade. Aquele homem que, quando Samuel chama e fala que Deus o tinha escolhido, ele, todo humilde, fala para Samuel: não sou eu o menor da minha casa, o menor da tribo de Benjamim? Um homem que ainda na sua simplicidade Deus estava com ele. Mas um homem que nós vamos ver a seguir, que após, não demorou muito, no seu segundo ano de reinado, Saul já começa, como diz o ditado, a se engrandecer, a fazer aquilo que não era para ele fazer, a tomar decisões que lhe custariam o seu reino. Ele começa bem a sua trajetória, mas nós vemos que a obediência e a submissão dele não dura muito. Nós vemos que em ambas situações, Saul ele tenta se justificar perante o profeta, tentando parecer certo aquilo que ele tinha feito. Mas diante de Deus, a obediência parcial é desobediência total. Não adianta servirmos a Deus pela metade. Não adianta quando Deus coloca um propósito no nosso coração para que nós venhamos fazer. Nós temos que fazer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E Saul começa a perder a direção de Deus. E a vida dele nos ensina que o sucesso espiritual não depende apenas das boas intenções, dos dons, mas principalmente nós dependemos de um coração obediente na presença de Deus. Glória a Deus. É essencial a obediência. Parcialmente é mesmo que nada. Por isso, o primeiro erro de Saul, em 1 Samuel 13, o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. Samuel havia dito que esperasse por 7 dias para que ele abençoasse, para que eles saíssem da guerra. Mas Samuel atrasa, e a fé de Saul era pequena, porque os seus homens começam a se debandar, porque era grande o exército filisteu. E os homens começaram a ver que era impossível vencer aquele exército apenas com os seus soldados. Naquela época, o reinado estava começando, o exército não
tinha armas, porque o povo israelita não dominava a arte de fabricação de armas. Já o povo filisteu eram grandes nessa arte. Tinham carros de guerra, tinham muitos homens, espadas, lanças, com que fizeram que o povo começasse a fugir. Mas, se voltarmos lá atrás, nós vemos que no começo, quando Samuel, pela primeira vez que os filisteus atacam, Deus intercede, Deus age e guerreia por eles, ferindo os filisteus com raios de trovões. Mas, por se passar muito tempo, aquela geração sabia dos fatos, mas tinham perdido a confiança em Deus. A impaciência, ela é o fruto da falta de fé. Samuel chega logo após que Saul está ali oferecendo o sacrifício e diz a ele: você agiu como um tolo, não obedeceu à ordem do Senhor, o seu Deus, lhe deu. Nós, cristãos, nós temos que aprender a termos paciência, a esperar no Senhor. O Salmo 27:14 vai dizer: espere no Senhor, seja forte, seja corajoso, espere no Senhor. Muitas vezes, nós, diante da crise, nós tomamos decisão errada e às vezes até tentamos ajudar Deus. Nós vemos muitos casos na Bíblia de mulheres que eram estéreis e colocaram suas concubinas para terem filhos em seus lugares, sendo que havia a promessa de Deus dela gerarem um filho. Isso trouxe consequências que estão até os dias de hoje. E não saber esperar para o cristão é um erro tremendo. Aleluia. Nós não devemos nos antecipar à vontade de Deus, seja na vida profissional, seja na vida conjugal, seja qual for o momento da nossa vida. Nós temos que aprender a esperar naquilo que Deus prometeu, porque quando Deus promete, Ele cumpre as suas promessas. E a maneira de nós alcançarmos essa fé, a maneira de alcançarmos essa obediência, a maneira de alcançarmos bênção é através da oração e é através do saber esperar o agir de Deus. Esperar em Deus não é perder tempo. Esperar em Deus é uma demonstração que você confia nele. É uma demonstração que a sua fé está inabalável. Por isso, antes de agir, ore. Antes de decidir, ore. Antes de fazer qualquer coisa, pergunte a Deus. E se você permanecer fiel até o fim, a vitória é certa. E a vitória, ela vem. O segundo erro de Saul
desobediência parcial. Ali no capítulo 14, quando Deus ordena que Saul destruísse os amalequitas e que tudo que pertencesse a eles. Mas não foi o que Saul fez. Deus deu uma ordem. Ele já tinha errado. Através da fé de Jonatas, Deus deu a vitória a eles naquela guerra. Quando Jonatas saiu do acampamento e vai até onde estava a guarnição dos filisteus, e ele fala para o seu pajem de arma: vamos nos mostrar a eles. Se eles mandar que nós paremos. Mas se eles falar suba até aqui, é um sinal que Deus nos entregou em nossas mãos. E assim eles fizeram. E subiram até perto e se mostraram para aquela guarnição. E quando eles os avistaram, eles falaram: olá, os judeus que estão fugindo, escondidos na caverna, subam até aqui para que nós lhe mostremos. E Jonas fala para o seu pajem de arma: este é o sinal que Deus os entregou em nossas mãos. E Jonas sobe ao combate, e ali, quando ele combate com aqueles homens, quando ele e seu pajem de arma vence aquela guarnição, a terra começa a tremer. Deus faz uma confusão no meio daquele povo, e eles começam a matar-se uns aos outros. E então o exército de Israel parte, vai para cima, e ali eles vencem aquela batalha. Aleluia. Porque Jonas ainda confiava em Deus. Jonas não aprovava aquilo que o seu pai tinha fazido, as ações que ele vinha tomando. Então, quando Deus ordena a Saul que destruísse completamente os amalequitas e tudo que lhes pertencia, mas Saul poupa o rei amalequita. Ele traz para o seu acampamento para se gloriar. Não só o rei, mas também ele permite que seus soldados tragam despojo, tragam vacas, tragam ovelhas, para não cumprir a ordem que Deus tinha dado para que tudo fosse destruído. Não era para sobrar nada. E Saul tenta se justificar mais uma vez para Samuel. Foi para oferecer sacrifício ao Senhor. Ele queria parecer obediente, mas havia desobedecido. Deus não se agrada de justificativas religiosas. Tem muitos aí fazendo coisas pensando que está agradando a Deus, mas estão agindo de uma forma de rebeldia, como nós sabemos que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como a idolatria. E Saul ali estava já completamente perdido nas suas ações. Não podemos nos esquecer que nós temos que ser tementes
e obedientes a Deus. Muitas vezes obedecemos a Deus apenas no que é fácil. É fácil obedecer a Deus. Mas viver uma vida conforme aquilo que Deus quer de nós é difícil. Requer de nós mais tempo para Deus. Eu falo e me coloco também nessa situação. O quão nós temos sido falhos com Deus. Nós estamos fazendo parcialmente aquilo que Deus quer de nós. E isso, quando assim dessa forma nós agimos, nós não chegamos a canto nenhum, nós não somos abençoados, nós não temos autoridade contra os espíritos malignos, nós não temos autoridade contra o pecado. Um exemplo de paciência foi o rei Davi, que depois de ungido, levou-se anos, nunca se rebelou contra o ungido de Deus, mesmo ele em erro, mesmo ele praticando aquilo. Por isso ele diz no seu salmo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes leva tempo. Às vezes leva tempo. Por isso é necessário ter paciência. A obediência verdadeira é fazer a vontade de Deus, mesmo quando nós entendemos ou não entendemos completamente o que Deus quer de nós. Mas nós temos que permanecermos firmes como Ele quer. Saul, ali, neste erro, ele perde o seu reino, porque preferiu agir por conta própria. Preferiu agir parcialmente. E nós cristãos temos que agir completamente em tudo, para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus. O mesmo Deus que rejeitou Saul e que exaltou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Hoje nós podemos refletir como que nós estamos confiando nesse Deus, como nós estamos o obedecendo. Será que é de todo o coração? Se há áreas na nossa vida aonde nós temos antecipado ou desobedecido o tempo de Deus, aprendemos hoje a não repetir os mesmos erros que Saul, para que Deus venha ao nosso encontro, para que Ele venha estar trabalhando na nossa vida. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Talvez haja algo que Deus tenha pedido de nós, mas que ainda nós não temos obedecido completamente a esse pedido. Às vezes estamos como Saul, parcialmente, obedecendo a Deus e querendo que Deus
haja em nosso favor. Mas nós sabemos que quando se age dessa forma, Deus, Ele rejeita, assim como Ele rejeitou Saul. Por isso, devemos cultivar em nosso coração o desejo da obediência. Temos que aprender a não ser impaciente nesta caminhada. Deus venha nos abençoar, que nós venhamos continuar pedindo a Deus diariamente discernimento, para que nós venhamos ter paciência para esperar o tempo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que nessa noite nós venhamos pedir perdão pelas nossas desobediências. E vamos recomeçar a partir de hoje a servir a esse Deus com integridade, para que nós venhamos receber de Deus a sua perfeita aceitação. Que o Senhor nos perdoe, que nós venhamos ter um coração voltado completamente a esse Deus poderoso, que nós venhamos aprender a agir segundo a sua vontade, que nós venhamos aprender a agir no Espírito, que nós venhamos aprender a sermos cada dia mais fiéis, assim como Paulo pregava. Não sou eu não, é Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo nos mostra aqui que quando nós deixamos de obedecer a Deus, quando nós estamos obedecendo o Deus que nós servimos parcialmente, Ele nos fala aqui que nós não conseguimos realizar o bem. Porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, ela é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita à lei de Deus, nem em verdade e em poder. Porque o que estão na carne não podem agradar a Deus. E tem muitos querendo agradar a Deus na carne. Tem muitos que estão distante desta palavra, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então que o Espírito Santo de Deus venha reinar na nossa vida nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus venha governar a nossa mente, nosso pensamento, para que nós possamos dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus venha nos abençoar nesta noite, que nós venhamos aprender a vivermos segundo a vontade do nosso Deus, para que nós venhamos a viver conforme
o que Deus tem planejado na nossa vida. Se Deus tem um propósito na sua vida de servi-lo, faça totalmente, faça integralmente. Que nós venhamos nesta noite a aprender a servir a esse Deus de todo a nossa alma, de todo o nosso espírito. Que nós venhamos aprender a servir a esse Deus segundo os seus ensinamentos. Que Deus venha trabalhar nesta noite na nossa mente, no nosso coração. Que Deus venha estar repreendendo tudo aquilo que não provém dele na nossa vida, para que nós possamos continuarmos trabalhando, para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é a salvação em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Por isso, nesta noite, venhamos refletir sobre os ensinamentos que Deus tem nos dado. E quando nós ouvirmos a sua voz, nós venhamos ter discernimento, que nós venhamos a aprender a viver e a sermos também pessoas segundo o coração de Deus. Amém? Vamos nesta noite estar passando a segunda parte desta noite, a ceia do Senhor. Quero estar convidando a diaconisa Dalila e a diaconisa Samara para estar elevando esses elementos que estaremos orando, apresentando a Deus para que Ele venha. Assim como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Oremos. Soberano Deus, Pai querido, nós te damos graça por mais este mês, por mais essa oportunidade, pela sua misericórdia. O Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, reunidos para participarmos mais uma vez, Senhor, desta celebração. E por isso nós te pedimos que, pelo teu amor, o Senhor venha tocar nesses elementos agora, com o teu poder, que eles passam a representar, Deus poderoso, o corpo e o sangue do teu Filho, Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Por isso, nós te damos graça e cremos, Deus poderoso, no teu poder, e já te agradecemos em tudo e por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pode servir o pão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus poderoso.
dado graça, partir disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis participar. Pode servir o cálice. Também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podeis participar.
guardando, Senhor, da fúria do inimigo. Continua, Senhor, nos protegendo, porque o Senhor é aquele que pode e sabe todas as coisas. Por isso nós te damos graças.